gente, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Acho que assim fica melhor. O que eu vou fazer vai ser mais um exercício usando para desenhar cabelo. E aí eu vou escolher um exercício do livro do Loomis. Eu vou mostrar aqui na tela enquanto eu seleciono a imagem. Então acredito que eu vou usar essa imagem aqui, tá? Isso aqui é do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, do Andrew Loomis, tá certo? Então eu vou tentar fazer aquele cabelo ali. É claro que eu vou fazer o quê? Eu vou vou redesenhar todo aquele rosto ali, né, aplicando inclusive a própria técnica do Loomis e a blocagem. Mas aí a ênfase desse vídeo é no tratamento do cabelo ali, né? Já vão notar já que o principal daquele cabelo são o quê? São os brilhos, né? Então tem que ocupar aquelas massas ali de preto e depois trabalhar a textura, igual eu mostrei no vídeo anterior. As mechas, no caso, para o Loomis, como vocês estão vendo ali, não são tão desenhadinhas igual eu mostrei no vídeo anterior, certo? Mas a ideia de mechas também está aqui, ó. Se vocês forem ver, né, no Loomis, por exemplo, isso aqui é uma mecha. Aliás, essa estrutura inteira aqui pode ser tratada como uma mecha e depois você subdivide elas. Aqui você tem outra mecha, aqui você tem outra, tá vendo? Então, em cada um, aqui não está dando para ver muito a questão de mechas, certo? Mas é a estrutura do cabelo, igual eu tinha mostrado no vídeo anterior. Então, é ver o cabelo como se fosse uma estrutura tridimensional, né? Uma estrutura com forma, com volume, tá certo? E aí a gente vai trabalhar mais a textura, tá? Então é bem capaz esse vídeo ter que ser dividido em duas partes. Então vamos começar. Agora como é que eu vou fazer a estrutura do Loomis? Mas eu fiz o rosto de maneira direta, mas agora eu vou tentar encontrar aquela estrutura dentro do que eu acabei fazendo direto, igual eu sempre venho falando, né? Não precisa fazer exatamente na mesma sequência, né? A sequência é meio uma escolha de cada um. Essa linha aqui tá representando mais ou menos a metade da distância daqui até aqui, tá? Que é a região mais ou menos ali onde estão os olhos. Então pode até indicar mais ou menos assim, ó, que ali vão ser os olhos, né? Agora a gente vai fazer aquela estrutura bem típica do Loomis. Só que incompleta, né? Não precisa fazer a estrutura por inteiro. Eu vou marcar mais ou menos onde que eu acho que está o nariz e a boca. Infelizmente não dá para desenhar e mostrar, eu não sei fazer isso, e deixar a referência aparecendo para vocês. Não sei fazer isso. Bom, agora vamos blocar aqui esse cabelo. Então eu vou blocar da maneira mais simples possível. Bem direta. Então, a primeira coisa é blocar a estrutura do cabelo.
eu não vou dar ênfase em trabalhar o rosto, mas eu vou trabalhar um pouquinho para mostrar, vamos dizer, como é que seria, como que a gente vai tratar, né? A ênfase aqui é o cabelo. Então eu vou blocar absolutamente tudo que tiver aqui, mas aí eu vou trabalhar só mais, vou começar trabalhando na parte do cabelo, para depois fazer o resto. Então agora eu vou colocar aqui a sobrancelha. Nota, ó, que essa volta aqui da sobrancelha é aquele visor da estrutura do Loomis. Deus, eu não estava fazendo isso. Desculpa, mãe. Então agora eu vou marcar onde que estão os principais brilhos. Então eu vou tentar achar mais ou menos a forma do brilho, blocando. Blocar tudo. Então, eu vou tentar usar sempre mais a lateral do meu lápis nesse início, que é até para ficar fácil de apagar caso precise. O desenho inicialmente, às vezes pode ficar bastante confuso por causa do monte de linha que está, vamos dizer assim, de marcação, né, das medidas que a gente faz. Se vocês quiserem estudar o método de Loomis, aconselho sempre começar desenhando através do livro dele, não de pegar, sei lá, por exemplo, imagens na internet e tentar aplicar o método dele. Isso você vai fazer posteriormente. Mas procurem blocar absolutamente tudo. O máximo que vocês puderem blocar, bloquem. E lembre que muita coisa vocês só vão passar a enxergar e fazer com mais precisão, vai ser com o tempo mesmo. Aqui eu vou ter que fazer algumas adaptações, a testa dela é menor.
que o volume do cabelo dela também é um pouquinho mais para baixo aqui. Isso acontece muito quando a gente... Eu errei aqui a proporção, então eu baixei a linha daqui para cá, ó, tá vendo? Isso é uma recorrência, coisa que acontece, vai acontecer com você o tempo inteiro no desenho. E eu prefiro não ficar apagando cada vez que eu faço esses pequenos errinhos. Às vezes eu nem vou deixar, eu deixo aquele erro ali até na arte final mesmo. Às vezes não, às vezes apago. Bom, aí agora que eu já dei a definição do desenho, o que eu vou fazer? Vou jogar uma sombra, e aqui essa sombra, eu não vou diferenciar ela, se é a sombra mais forte, se é a sombra mais fraca. Eu simplesmente vou jogar uma sombra, eu chamo de sombra base. Porque é ela que vai orientar o resto. Mas aqui é só para definir onde que tem sombra, onde que tem luz. Não para definir qual sombra é mais forte ou qual luz é mais forte. Esse momento do desenho você não está preocupado com isso. Só preocupado em... Então, o ideal é que você faça uma sombra levinha, porque dali em diante você vai só, vamos dizer assim, escurecer essa sombra. Agora, então é aquele negócio que eu falei sobre o cabelo ser uma estrutura. Então agora vamos atenção aqui para o cabelo. Então, ó, de uma certa forma, vou mostrar um pouquinho a imagem, para mostrar o que eu estou fazendo ali. O ideal seria eu manter essa imagem aberta. Mas aqui eu vou querer que vocês notem, por exemplo, que essa mecha aqui está blocada, tá vendo? Ela vem nesse sentido, vem nesse e vem nesse. Então, na hora que eu estiver desenhando o cabelo ali, eu também vou blocar. Então, aqui também, ó, aqui é como se fosse uma blocagem. Aqui, isso daqui está representando planos. Então, você tem aqui um plano, aqui você tem outro. Tanto que o que está acontecendo? Você vê que a incidência de luz aqui é grande, então está bem claro. A incidência de luz aqui é menor, então está intermediário, e aqui está um pouquinho mais escuro. Então é isso que é importante. Então é o que eu falei, o cabelo é como se fosse uma estrutura. E depois no final você usa ele usa esses tracinhos para dar o efeito que eu falei, que é tratar o cabelo com textura, tá certo? Deixa eu só centralizar aqui. Ok. Então ó, essa região aqui, estou vendo que a blocagem é assim. Só que ali eu não tenho que blocar estrutura, tenho que bloquear a sombra, né? Então aí depois ela vai mudar assim. Então eu vou obedecer isso. O que eu quero dizer é que é basicamente como se eu estivesse desenhando parte do corpo dela mesmo. Então o cabelo é como se fosse uma estrutura. É isso que eu quero dizer. Aí aqui tem uma blocagem nesse sentido, outra aqui. Se você usar o lápis deitadinho assim, vocês vão ver que é mais fácil. No caso, eu fiz meu lápis com apontador. O ideal até é que se faça a ponta com estilete, que aí você consegue usar de forma mais eficaz a lateral do lápis. Essa maneira do Loomis, tem gente que fala que
poderia acusar de ser... Lumes tem preguiça de desenhar cabelo. E às vezes pode até ser preguiça de desenhar cabelo. Mas não importa, né? É uma preguiça bem interessante porque ele consegue passar a mesma noção de cabelo, mesmo quem trabalha o cabelo com muito detalhe. Né? Mas aí tem que lembrar, que como eu falei, às vezes você quer trabalhar o cabelo com muito detalhe, muito realista, muitas vezes você vai demorar mais no cabelo do que no próprio desenho do rosto. E aí tem gente que já não tem essa, vamos dizer assim, paciência. Então, o rosto eu não vou nem trabalhar muito mais além disso. Então, eu quero que vocês notem como que o desenho está levinho, né? Tá clarinho aqui. Então, agora eu vou trabalhar só aquele cabelo ali mais mesmo. Tentar dar um pouquinho de ênfase no cabelo só. Vamos começar a escurecer. E aqui já estou escurecendo e usando textura. Então vou usar, não chega a ser fios fininhos, né? Mas é como se fosse a ideia de fios. E aí a gente sempre quer deixar algumas variações de valor. Essa região toda de sombra tem basicamente o mesmo valor. É esse cinza intermediário aqui que eu fiz, é um cinza bem escuro. Mas aí o que eu vou fazendo? Lá dentro, para diferenciar alguns fios e separar melhor, por exemplo, essa mecha aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando uma linha um pouco mais escura. Aqui eu estou vendo ó, que tem um degradê forte daqui para lá. Então eu apoio meu lápis com força e dou uma puxada, assim, tá vendo? Isso ajuda ó, a fazer a noção de degradê, tá vendo? Então o apoio é com força e depois eu dou uma puxada rápida, assim, ó, com o desenho. Né? Agora, aqui o que acontece? Tem uma mecha mais escura, parece até uma... Vamos dizer, ela não deveria talvez estar ali, porque em volta aqui tem um pouco mais claro. Tem que lembrar que você tem efeito de... da luz, às vezes você tem luz refletida e aí isso faz com que essa região possa ficar um pouco mais escura. E tem também toda a questão da, vamos dizer assim, de como que é a forma desse cabelo. Então essa região aqui talvez esteja um pouco mais para baixo e a outra está mais para cima. Por ela estar mais para baixo, parte menos luz e aí aquela região fica um pouco mais escura do que a outra, tá? Aqui tem. Não dá para fazer realismo usando o Lumes. O que você vai ter que fazer é fazer um desenho usando a mesma ideia, mas seu desenho não vai sair igual o dele. É uma interpretação do desenho dele, onde você vai tentar usar da mesma... no mesmo princípio. Se vocês tentarem fazer ficar idêntico ao deles, vocês vão se frustrar, porque não fica. Quer dizer, até fica, mas vai demorar anos e anos de... Essa região um pouquinho mais de treino para você poder reproduzir.
olha só que interessante essa variação aqui de tom aqui. Como essa região está mais, vamos dizer, escondida, aqui está um pouco mais escuro e para cá para cima vai ter um certo degradê. Essa região para fora mais do cabelo, um pouco mais. Claro, tá passando, aqui está batendo um brilho, né, maior. Aqui eu vou outra coisa, nota como que essa parte da linha é um pouco mais escura, aí aqui tá, quase não tem linha, aqui vai um pouco mais escura. Tá? Então, como que a linha está fazendo o quê? A linha está variando o seu peso. Né? Então, às vezes, por que eu coloquei a linha aqui? Para dar estrutura. Você poderia tirar essa linha? Pode. Se você tirar ela e colocar aqui, vai ficar, mas o seu olho vai fazer essa interpretação, que é aquela interpretação que eu falei da continuidade, que às vezes você entende que essa linha aqui é uma linha só, é como se fosse isso daqui. Só que ela parece que some em determinado ponto. Então eu acho que o desenho fica mais artístico quando você usa essas diferenças de peso na linha. Então, quando você usa uma linha que começa de repente pesada assim, vai ficar leve, de repente ela muda e faz assim. Tá? Geralmente, se você quiser trabalhar mais o estilo da sua arte, é interessante se atentar a isso, de não usar sempre o mesmo peso de linha o tempo inteiro. Isso vão gerar pontos de interesse do seu desenho. Isso já tem a ver até com um tema que eu ainda não tratei, que é de composição. E vai facilitar também se vocês fizerem essa pegada do lápis, que essa pegada, como se ele estivesse na mesa, a gente pega assim, e não essa pegada mais firme. Okay? Então, para esse tipo de desenho, eu recomendo essa pegada mais soltinha, ao invés de fazer assim. Assim eu faria o que? De repente aquele olho, né, que é mais detalhado. Tem uns que o cabelo mais ou menos sobe. Tá vendo que isso daqui, essas linhas ajudam a mostrar para que sentido que o cabelo está indo. Então agora eu posso trabalhar um pouco mais a textura. Mais ou menos, né? Isso daqui é um princípio como se fosse, vamos dizer, um desenho mais... que palavra que eu posso usar? Mais expressionista, né? Onde você não desenha absolutamente tudo que você vê. Você passa uma certa ideia através de alguns riscos. Então eu passo a ideia de cabelo através de alguns riscos. É trabalhar isso que eu falei, que estou trabalhando aqui a textura do cabelo. E tentando desenhar no estilo Loomis. Para quem gosta de quadrinho, tem um artista chamado Alex Ross, que faz desenhos realistas assim, e ele aprendeu através do estilo Loomis, então você vê muita semelhança. Né? Quando você resolve adotar um determinado artista como sua influência, isso vai mostrar na sua arte. Quanto tempo de vídeo ainda tenho? Tem mais 5 minutinhos só.
Então aí agora, ó, só trabalhar um pouquinho mais agora os detalhes internos. Acho que o cabelo aqui já está praticamente feito. Agora eu já estou com aquela outra pegada, tá vendo? Desenhar detalhe miúdo já exige que eu faça, que eu tenha uma outra pegada no lápis. O olho tem essa partezinha de baixo aqui, que é a pelinha do olho. A espessura da... E olha que interessante, aquilo é mais escuro do que o branquinho dos olhos. Então aqui o branco dos olhos é um pouco cinza em relação à espessura da pálpebra inferior. E aqui é muito levinho. Então, olho, eu aconselho sempre, demora o tempo que for necessário. E que dá ênfase para aquele brilho. Outro detalhe agora importante. Na sobrancelha, eu não vou fazer também fio a fio. É loucura. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar igual eu trabalhei no cabelo, vou trabalhar textura. E a outra coisa é mostrar que valores diferentes na sobrancelha. Então, essa região aqui eu vou deixar um pouco mais escura do que essa de cá. Né? Isso dá mais naturalidade, né? Para a sobrancelha, o desenho fica melhor. E aí agora eu posso vir e jogar apenas alguns pelinhos, às vezes aqui assim, só para trabalhar um pouco melhor essa questão da textura. E é isso que faz eu achar que aquilo é cabelo. Mas na verdade é apenas uma linha com valores diferentes. Só uma pequena região da sobrancelha, ó, um pouco mais escura. Deixa eu ver quanto tempo que ainda tem. Bom, meu tempo chegou no limite, gente. Então, tá aqui. Daria para trabalhar um pouquinho mais, mas por falta de tempo
a gente vai parar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.